assim. O que certos críticos de pouca sagacidade consideram como tentativa prematura, aparece a F. Mears como evolução necessária e inevitável. A síntese filosófica que remata a sua obra recebeu no meio científico a mais alta aprovação. Para Sir Oliver Lodge, o acadêmico inglês, abre aspas, constitui ela um dos mais vastos, compreensíveis e bem fundados esquemas que, acerca da existência, têm sido vistos. O professor Flournoy, de Genebra, tece-lhe o maior elogio nos seus Arquivos de Psicologia da Suíça Francofona, junho de 1903. Na França, outros homens de ciência, sem ser espíritos, chegam a conclusões idênticas. Sr. Maxwell, doutor em medicina, substituto do procurador-geral junto à Corte de Apelação de Paris, exprimia-se assim: o espiritismo vem a seu tempo e corresponde a uma necessidade geral. A extensão que essa doutrina está tomando é um dos fenômenos mais curiosos da época atual. Assistimos ao que me parece ser o nascimento de uma verdadeira religião, sem cerimônias rituais e sem clero, mas com assembleias e práticas. Pelo que me diz respeito, acho extremo interesse nessas reuniões e sinto a impressão de assistir ao nascimento de um movimento religioso fadado para grandes destinos. À vista de tais apreciações, as argúcias e as recriminações dos nossos contraditores caem por si mesmas. A que devemos atribuir a sua aversão à doutrina dos espíritos? Será por se tornar o ensino espírita, com a sua lei das responsabilidades, o encadeamento de causas e efeitos que se desenvolvem no domínio moral e a sanção dos exemplos que nos traz, um terrível embaraço para grande número de pessoas que pouca importância ligam à filosofia? Falando dos fatos psíquicos, diz F. Mears, essas observações, experiências e induções abrem a porta a uma revelação. É evidente que no dia em que se estabeleceram relações com o mundo dos espíritos, pela força das coisas, levantou-se imediatamente, com todas as suas consequências, com aspectos novos, o problema do ser e do destino. Diga-se o que se disser, não era possível comunicar com os parentes e amigos falecidos, abstraindo de tudo o que se diz respeito ao seu modo de existência, sem tomar interesse pelas suas vistas forçosamente ampliadas e diferentes do que eram na Terra, pelo menos para as almas já desenvolvidas. Em nenhuma época da história, o homem pôde subtrair-se aos grandes problemas do ser, da vida, da morte, da dor. Apesar da sua impotência para resolvê-los, eles o têm procurado incessantemente, voltando sempre com mais força todas as vezes que ele tenta afastá-los, insinuando-se em todos os acontecimentos de sua vida, em todos os escaninhos do seu entendimento, batendo, por assim dizer, às portas da sua consciência. E quando uma nova fonte de ensinamentos, de consolação, de forças morais, quando vastos horizontes se abrem ao pensamento, como poderia ele ficar indiferente? Não ocorrerá conosco a mesma coisa que se passa com os nossos parentes? Não é, pois, nossa sorte futura, nossa sorte de amanhã, que está em litígio?
Pois que o tormento e a angústia do desconhecido que afligem a alma através dos tempos, a intuição confusa de um mundo melhor, pressentido, desejado, a procura ansiosa de Deus e da sua justiça podem ser, em nova e mais larga medida, acalmados, esclarecidos, satisfeitos. E havíamos de desprezar os meios de o fazer? Não há nesse desejo, nessa necessidade que o pensamento tem de sondar o grande mistério, um dos mais belos privilégios do ser humano? Não é isso que constitui a dignidade, a beleza, a razão de ser da sua vida? Não se tem visto todas as vezes que temos desconhecido esse direito, esse privilégio, todas as vezes que temos renunciado por algum tempo a volver as vistas para o além, a dirigir os pensamentos para uma vida mais elevada, ou havermos querido restringir o horizonte, não se tem visto concomitantemente se agravarem as misérias morais, o fardo da existência cair com maior peso sobre os ombros dos desgraçados, o desespero e o suicídio aumentarem a área de sua devastação e as sociedades se encaminharem para a decadência e para a anarquia? Há outro gênero de objeção. A filosofia espírita, dizem, não tem consistência. As comunicações em que se funda provêm as mais das vezes do médium, do seu próprio inconsciente, ou então dos assistentes. O médium em transe, abre aspas, lê no espírito dos consulentes as doutrinas que aí se acham acumuladas, doutrinas ecléticas, tomadas de todas as filosofias do mundo e principalmente do hinduísmo. Fecha aspas. Refletiu bem o autor dessas linhas nas dificuldades que tal exercício deve apresentar? Seria capaz de explicar os processos com cuja intervenção se pode ler, à primeira vista, no cérebro de outrem, as doutrinas que nele estão acumuladas? Se pode, faça-o. Então, faremos, fundamentado para ver, nas suas alegações, tão somente palavras, nada mais do que palavras, empregadas levianamente e ao serviço de uma crítica apaixonada. Aquele que não quer parecer enganar-se com os sentimentos é muitas vezes logrado pelas palavras. A incredulidade sistemática, num ponto, torna-se às vezes credulidade ingênua em outro. Lembraremos, antes de tudo, que as opiniões da maior parte dos médiuns, no princípio das manifestações, eram opostas inteiramente às opiniões enunciadas nas comunicações. Quase todos haviam recebido educação religiosa e estavam imbuídos das ideias de paraíso e inferno. As suas ideias acerca da vida futura, quando tinham, diferiam sensivelmente das que os espíritos expunham, o que, ainda hoje, é o caso mais frequente. Era o que sucedia com 3 médios do nosso grupo, senhoras católicas, dadas a respectivas práticas, que, apesar dos ensinos filosóficos que recebiam e transmitiam, nunca renunciaram completamente a seus hábitos culturais. Quanto aos assistentes, ouvintes ou às pessoas designadas pelo nome de consulentes, não olvidemos tampouco que, ao alvorecer do espiritismo na França, isto é, na época de Allan Kardec, os homens que possuíam noções de filosofia, quer oriental, quer druídica, comportando a teoria das transmigrações ou vidas sucessivas da alma, eram em pequeno número e tornava-se preciso ir procurá-los no seio das academias ou em alguns centros científicos muito retraídos. Aos nossos contraditores perguntaremos como teria sido possível a médiuns inumeráveis, espalhados em toda a superfície da Terra, desconhecidos uns dos outros, constituírem sozinhos as bases de uma doutrina com solidez bastante para resistir a todos os ataques, a todos os assaltos? Assaz exata para que seus princípios tenham sido confirmados e recebam todos os dias a confirmação da experiência, como o mostramos no princípio deste capítulo.
a respeito da sinceridade das comunicações medianímicas e do seu alcance filosófico, vamos citar as palavras de um orador, cujas opiniões não parecerão suspeitas a todos aqueles que conhecem a aversão que a maior parte dos eclesiásticos tem ao espiritismo. Num sermão pronunciado a 7 de abril de 1889, em Nova York, o reverendo J. Savage, pregador de fama, dizia: abre aspas, formam legião as supostas patacoadas que, dizem, vêm do outro mundo, ao mesmo tempo em que existe uma literatura moral completa das mais puras e de ensinos espiritualistas incomparáveis. Sei de um livro cujo autor, diplomado de Oxford, pastor da igreja inglesa, veio a ser espírita e médium. Esse livro foi escrito automaticamente, às vezes para desviar o pensamento do trabalho que a mão executava. O autor lia Platão em grego, e o seu livro, contrariamente ao que em geral se admite para obras desse gênero, achava-se em oposição absoluta às próprias crenças religiosas do autor. Se bem que ele se tivesse convertido antes de o haver concluído. Essa obra contém ensinamentos morais e espirituais dignos de qualquer das Bíblias que existem no mundo. As primeiras idades do cristianismo eram, basta que leais São Paulo para vos recordardes, compostas de gente com quem as pessoas de consideração nada queriam ter em comum. O espiritualismo moderno estreou por uma forma semelhante, mas à sombra da sua bandeira enfileiram-se em nossos dias muitos nomes de fama e encontram-se os homens melhores e mais inteligentes. Lembrai-vos, pois, de que é, em geral, um grande movimento muito sincero. Fecha aspas. No seu discurso, o reverendo Savage soube dar a cada coisa o seu lugar. É certo que as comunicações medianímicas não oferecem todas o mesmo grau de interesse. Muitas há que são um conjunto de banalidades, de repetições, de lugares comuns. Nem todos os espíritos têm capacidade para nos dar ensinamentos úteis e profundos. Como na Terra, e mais ainda, a escala dos seres no espaço comporta graus infinitos. Aí se encontram as mais nobres inteligências, como as almas mais vulgares, mas às vezes os próprios espíritos inferiores, descrevendo a sua situação moral, as suas impressões à hora da morte e no além, iniciando-nos nas particularidades da sua nova existência, fornecem materiais preciosos para determinarmos as condições da sobrevivência, segundo as diversas categorias de espíritos. Podemos, pois, em nossas relações com os invisíveis, granjear elementos de instrução. Todavia, nem tudo se deve aproveitar. Ao experimentador prudente e sagaz, incumbe saber separar o ouro da ganga. A verdade não nos chega sempre pura, e a ação do alto deixa às faculdades e à razão do homem o campo necessário para se exercitarem e desenvolverem. Em tudo isso é preciso andar com todas as cautelas, a tudo aplicar contínuo e atento exame, precaver-se contra as fraudes, conscientes ou inconscientes, e ver
se não há nas mensagens escritas um simples caso de automatismo. Para isso, convém averiguar se as comunicações são, pela forma e pelo fundo, superiores às capacidades do médium. É preciso exigir da parte dos manifestantes provas de identidade e não abrir mão de todo o rigor, senão nos casos em que os ensinamentos, em virtude da sua superioridade e majestosa amplitude, se impõem por si mesmos e estão muito acima das faculdades do transmissor. Uma vez reconhecida a autenticidade das comunicações, é preciso ainda comparar entre si e submeter a exame severo os princípios científicos e filosóficos que elas expõem e aceitar somente os pontos em que há quase unanimidade de vistas. Além das fraudes de origem humana, há também as mistificações de origem oculta. Todos os experimentadores sérios sabem que existem duas espécies de espiritismo, um praticado a torto e a direito, sem método, sem elevação de pensamento, atrai para nós os basbaques do espaço, os espíritos levianos e zombeteiros, que são numerosos na atmosfera terrestre. O outro, de mais circunspecção, praticado com seriedade, com sentimento respeitoso, põe-nos em relação com os espíritos adiantados, desejosos de socorrer e esclarecer aqueles que os chamam com fervor de coração. É o que as religiões têm conhecido e designado pelo nome de comunicação dos santos.